Aleluia. Pai, a nossa confiança está no Senhor. Nós não confiamos em coisas, nós não confiamos em pessoas, a nossa confiança está no Senhor. O Senhor é digno da nossa honra, da nossa entrega, da nossa adoração. Nós estamos aqui essa tarde para fazer exatamente isso, Pai. Declarar a nossa confiança que está no Senhor. Te entregar o nosso culto, a nossa adoração, te dar o nosso melhor, Pai. Conscientes de que o Senhor está pronto para corresponder conosco. O Senhor está pronto, Pai, para nos alcançar essa tarde. Essa tarde será uma tarde poderosa em nossas vidas. Coisas serão acrescentadas. Sairemos daqui enriquecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Dá um amém bem forte. Amém. Graças a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha que bom que você veio. De fato, escolhemos o melhor lugar. E a melhor coisa para fazermos é estarmos aqui, adorando ao nosso Pai, com toda a alegria do nosso coração, celebrando aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. A gente também precisa estar consciente, é para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Vocês estão aqui felizes? Amém. Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que celebraram o seu aniversário de nascimento, casamento, novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Temos irmãos preciosos chegando aqui. Graças a Deus por isso. Vamos orar por eles. Graças a Deus. Tem mais alguém chegando? Não. Vamos orar por eles. Estenda para cá a sua mão. Pai, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos. Obrigado por essa fase que eles viveram até aqui, Pai, que certamente foi de muito crescimento para eles. Nós somos gratos, Pai, por tudo aquilo que eles têm vivido. Mas nós estamos aqui para declarar que essa nova estação será poderosa, de bênçãos, de crescimento, de avanço, aceleração. Que eles cresçam, Pai, no Senhor, desfrutando da Tua graça e do Teu favor, em um nível muito maior, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para eles. Tem direito a presente da nossa igreja, glória a Deus. O Senhor é bom, parabéns, queridos. Nosso Verbo News está pronto. Nós temos aí, gente, muitas programações. Eu queria que você ficasse ligado, para você não perder nada. De junho, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Bem-vinda ao nosso culto. Como está sinalizado na igreja, nossas programações são transmitidas ao vivo e registradas pela equipe da comunicação. Essa é a forma encontrada para divulgar o que acontece aqui de forma institucional. Nosso objetivo não é captar imagens individuais. Caso haja alguma restrição, por gentileza, fale com os nossos colaboradores do Departamento de Comunicação ou um diácono mais próximo. Ao entrar em nossa igreja, você estará consentindo com o uso da sua imagem para esse propósito. Só lembrando que a transmissão de conteúdo é permitida apenas pelos canais oficiais da igreja, mediante a autorização escrita da nossa equipe de comunicação. Agradecemos a compreensão de todos e bom culto! Amanhã é o dia do visitante no Rema. Vamos iniciar a matéria Família Cristã, com a professora Mary Regina, e queremos te convidar para assistir a primeira aula dessa matéria. Você que não está matriculado ou deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nesta segunda, às 20 horas. Amanhã também tem início de uma nova turma do discipulado. E você que congrega conosco já pode participar.
Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Amanhã, às 19 horas. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Em um mundo repleto de caminhos, há muitos que se perdem. A infância é o solo fértil onde se planta o futuro. Mas quem tem mostrado a direção certa? Ensinar o caminho certo não é apenas uma opção, é uma missão. Após os que nunca ouviram falar da verdade, nações inteiras que seguem caminhos distantes do único que leva à vida. Quem ensinará às próximas gerações que Ele é o caminho? E quanto a nós? Estamos preparando nossas crianças para serem luz no mundo? Para que sejam instrumentos de Deus na evangelização das nações? O amanhã da missão começa com o ensino de hoje. Este é o chamado para um tempo de ensino, transformação e despertar. Vem aí o Acamp Kids. Um acampamento onde cada criança aprenderá que há um caminho a seguir e uma missão a cumprir. O segundo lote do Acamp Kids já está disponível e as inscrições podem ser feitas no balcão de informações. Passe lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. O Dia dos Namorados está chegando e hoje queremos te indicar o livro As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman. Você já se sentiu amado, mas a outra pessoa parecia não perceber? Ou ao contrário, você faz de tudo por alguém, mas essa pessoa diz que não se sente amada? Talvez vocês estejam falando linguagens do amor diferentes. Este livro revela algo simples, mas poderoso. Cada pessoa tem uma forma principal de dar e receber amor. E quando essas linguagens não são compreendidas, surgem frustrações e conflitos, mesmo entre pessoas que se amam de verdade. O problema é que muitas vezes amamos como gostaríamos de ser amados e não como o outro precisa. Por isso, entender a linguagem do outro é um verdadeiro ato de amor. As 5 Linguagens do Amor é muito mais do que um livro de relacionamento. É um convite à empatia, à escuta e à construção de conexões mais profundas. Se você quer amar melhor e ser amado de verdade, essa leitura pode transformar seus relacionamentos. Então não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o melhor presente para o seu amor. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais!
pastoreia, que nos ensina, que nos aconselha tão bem, tem feito o trabalho que foi comissionado pelo Senhor de uma maneira tão íntegra. Agradecer também, parabenizar todos os pastores da nossa igreja, homens que foram chamados pelo Senhor para exercer esse ministério, estão executando isso até aqui de forma tão excelente. Parabéns a todos os pastores da nossa igreja, uma salva de palmas. Glória a Deus. Eu estava falando sobre isso agora há pouco e lembrei de um texto, né, que a Bíblia fala que Jesus se movia íntima compaixão por pessoas que estavam vivendo em uma condição, e a Bíblia dá essas características. Ela diz que aquelas pessoas viviam ali desamparadas, debaixo de uma opressão e debaixo de uma condição mesmo, né? E o texto vai falando sobre isso, aí Jesus faz uma comparação em seguida. Ele diz, olha, como ovelhas que não têm pastor, ou seja, são pessoas que estão fora dessa liderança, não estão embaixo dessa condição, né, de serem inspiradas por homens que possam de fato nos guiar. E a gente precisa entender que isso é algo que nós precisamos desejar. Não é alguém que vai te colocar debaixo de um pastoreio, somos nós que vamos nos posicionar e viver aquilo que o Senhor tem de direções por meio de pessoas. Isso é viver o resultado, isso vai fazer com que a gente viva um resultado de sermos liderados. Eu falei isso pela manhã, que nós temos que de fato desejar, como naturalmente alguém deseja um emprego, alguém deseja um patrão, nós precisamos desejar estar debaixo de uma liderança, porque isso não foi algo inventado por homens, isso foi algo que foi estabelecido pelo Senhor. Amém? E é maravilhoso a gente poder ver homens aqui, como os pastores que temos aqui na nossa igreja, que de fato vivem isso de maneira tão íntegra e entendem isso a cada dia. Amém, gente? Voltando aqui para o nosso Verbo News, eu queria reforçar que amanhã nós temos Dia do Visitante Rema, uma matéria nova que vai iniciar com a professora Melry Regina, ela é lá de Campina Grande, com a matéria Família Cristã, e essa é uma oportunidade que você tem, você que é graduado do Rema, você tem essa oportunidade de vir assistir essa matéria. Amanhã está aberta ao público, né? Então você pode vir e trazer um visitante, trazer alguém com você, alguém que você deseja de fato apresentar o Rema a essa pessoa, que certamente você divulga aquilo que aconteceu na sua vida por meio de ensinos que você recebeu no Rema. Então amanhã nós temos essa oportunidade, vem, traz alguém com você, a matéria é aberta e você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa matéria que de fato é maravilhosa, Família Cristã. Amém? Então amanhã às 20 horas, aqui na nossa igreja, teremos uma matéria nova sendo iniciada. E por falar em família, um evento que aconteceria com bodas, né? Bodas retrô, que aconteceria no próximo sábado, houve uma alteração na data e vai ser no dia 12/6. Então aproveita, faz lá a sua inscrição, os passaportes estão à venda, vai lá e compra o seu passaporte ainda hoje, para o dia 12 de junho você estar aqui. Eu sei que vai ser um tempo maravilhoso, eu quero te incentivar, como família, né? Como você vai ouvir amanhã na aula do Rema, a gente precisa entender que a família começa exatamente no casamento, e você precisa criar a base do seu casamento por meio da palavra. Então aproveita essa oportunidade, vem e traga a sua esposa para o dia 12 no Bodas Retrô. Tudo certo? Amanhã eu tenho uma informação importante também sobre o nosso discipulado. Você que está aqui na nossa igreja, quem sabe você está namorando aqui por um tempo, tem visitado, mas ainda não decidiu, essa é a sua oportunidade de fazer o discipulado e decidir de fato congregar aqui. É a oportunidade que você tem de aprender sobre a visão da igreja, que agora você decidiu congregar, aprender sobre como nós cremos, qual a nossa cultura, e aí você vai aprender isso exatamente no discipulado. É importante você saber também que para servir nos departamentos você precisa passar pelo discipulado antes, e as inscrições são gratuitas e você pode fazer ao final do culto lá no nosso balcão de informações. Amém? Lembrando que começa amanhã aqui na nossa igreja, começa a nova turma. Você que também não concluiu o discipulado em um outro momento, na outra turma você pode concluir agora, e você pode buscar mais informações ao final lá no balcão de informações, você vai ter mais detalhes. O Acamp Kids está com as suas inscrições abertas, você precisa correr para inscrever a sua criança. O Acamp Kids já vai começar no dia 27 desse mês, então é importante que você corra e veja mais detalhes ao final do culto. Combinado assim? Cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão hoje à tarde pela primeira vez. Faz um sinalzinho aí com a sua mão para eu te conhecer. Olha, temos muitas mãos levantadas aqui, lá atrás também. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria te apresentar os demais irmãos da nossa igreja. E eu queria, por favor, que você ficasse de pé, só um segundinho. E você que está aí próximo aos nossos irmãos, já sabem o que fazer.
Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Se você já congrega em uma outra igreja, manda um abraço para o seu líder, para o seu pastor. Mas se você não congrega em nenhum lugar, eu quero dizer para você que é bíblico estarmos em um lugar como esse, escolher um lugar para aprendermos a palavra, a compartilhar aquilo que nós temos de inspirações da parte do Senhor. De fato, todos nós precisamos de um lugar. Eu quero te incentivar. E se você decidir estar aqui e congregar conosco, será uma grande honra para nós. Amém? Ao final do culto, nós preparamos uma sala especialmente para vocês. Vai ser algo bem rápido, lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Nós temos um presentinho também para te entregar. E eu vou voltar aqui ao final do culto e vou sinalizar para você, lá atrás, nós teremos irmãos te aguardando. Vai ser, como eu disse, bem rápido. 5 minutinhos, mas nós queremos mesmo que você passe por lá ao final. É uma maneira que nós temos de demonstrar um pouquinho mais do nosso amor. Combinado? Uma salva de palmas para eles. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Esse momento que é tão especial para nós. Vamos dizimar, vamos ofertar. E nós fazemos isso não de maneira religiosa, mas nós fazemos isso porque nós concordamos com aquilo que a palavra diz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Sabe, esse é o momento que nós vamos entregar algo ao Senhor, daquilo que nós produzimos, daquilo que Ele fez chegar em nossas mãos. E a Bíblia deixa muito claro que aquilo que nós produzimos, aquilo que nós geramos, não vem de nós mesmos. Você concorda? Há uma capacidade que foi dada pelo Senhor, uma inteligência, uma habilidade, e a gente precisa reconhecer isso, não só no momento dessa entrega, mas em todo instante. Quando o dia amanhecer, quando você acordar, você precisa reconhecer: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o autor de tudo aquilo que eu faço, o Senhor é o autor da vida. Eu reconheço isso falando, eu reconheço isso na hora do meu culto, levantando as minhas mãos. Isso é honrar o Senhor, considerando aquilo que nós temos, que de fato veio dele. E no momento dessa entrega dos dízimos e das ofertas, que é bíblico, e a gente precisa aprender isso, como eu disse, não de maneira religiosa, mas conscientes daquilo que nós estamos fazendo. A gente precisa entender e a gente precisa concordar com a palavra. Algo será proposto no meu coração. A Bíblia diz exatamente isso: algo será proposto no meu coração. De fato, pode vir de fora um pensamento que vai faltar, ou que você não poderia ou não precisava dar esse valor, e aí você precisa discernir, porque a Bíblia está dizendo: algo será proposto no seu coração. Principalmente no Novo Testamento, quando você encontrar esse termo no seu coração, a Bíblia está falando sobre o espírito do homem. Então o Senhor vai propor algo no nosso coração, e a gente precisa ficar com aquilo, entendendo que o Senhor trabalha com ciclos e que não vai faltar. A gente pode observar, pode perceber que os céus servem à terra. Sabe, a Bíblia vai dizer que tudo que nós temos aqui antes veio de lá. Então os céus estão para servir a terra serve o homem. Aquilo que nós comemos vem de onde? Vem da terra. Então a terra existe para nos servir. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. É um ciclo e não vai faltar. Fica tranquilo quanto a isso. Fica seguro quanto a isso. Eu preciso aumentar esse ciclo, esse volume. Eu vou entregar mais, porque eu estou aqui para servir ao Senhor. E as minhas riquezas não estão simplesmente para que eu desfrute, porque quando um pensamento vem travando, retenha. Não, mas eu estou para servir ao Senhor. E esse ciclo está continuando. E vai sobrar. A Bíblia sempre que fala sobre a oferta, sempre que ela fala sobre essa entrega, pode observar, todos os textos, em seguida vai dizer: vai sobrar, vai transbordar, os celeiros vão se encher. Então fica consciente daquilo que a palavra diz. Separe os seus dízimos, as suas ofertas. Vamos fazer isso como a palavra nos instrui a fazer, com toda a alegria, conscientes daquilo que a palavra diz. Amém? Então separe aí os seus dízimos. Se você deseja fazer pelo meio tradicional, você que nos visita vai encontrar, por exemplo, aí um envelope como esse na sua cadeira, ou na cadeira à frente. Você pode ficar livre para ofertar, para dizimar. Se você desejar fazer por meios eletrônicos, aqui atrás você vai encontrar o Pix da nossa igreja. Lá atrás tem tesoureiras posicionadas para te ajudar, com cartão de crédito ou cartão de débito, não sei. Você vai ficar livre para adorar o Senhor
entregando a Ele com toda alegria aquilo que você trouxe para entregar ao nosso Rei. Amém? Todos prontos? Estenda aí a sua mão. Se você fez por meios eletrônicos, estenda o seu envelope e vamos orar e consagrar ao Senhor aquilo que nós vamos de fato dar a Ele com todo o nosso coração. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo entendimento que nós temos, Pai, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que é o Senhor que faz chegar em nossas mãos por meio de uma capacidade que o Senhor nos deu de produzir. Nós reconhecemos isso, Pai, falando palavras, reconhecemos estender a nossa mão em adoração ao Senhor, mas nós também reconhecemos isso, entregando aquilo que nós produzimos, te honrando com os nossos bens. Fazemos também com toda a alegria do nosso coração, crendo que haverá um transbordar em nossas vidas, em nome de Jesus. Vem com alegria, querido. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. O único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Aleluia, Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos levantar as nossas mãos nessa tarde, em verdadeira adoração a Ti, Jesus. Nós queremos estar incendiados, afogueados, apaixonados pela Sua presença que está em nós. Essa presença que está aqui nesse lugar, que está sobre nós e que é poderosa para mudar as nossas vidas, para mudar a forma, Pai, como nós lidamos com cada situação da nossa vida. É essa presença, Pai, que é tão preciosa para nós. Nós não queremos ficar irreverentes, Pai, diante disso.
diante dessas verdades, nós queremos Te adorar, nós queremos, Senhor, Te louvar. Nós cremos que esse é um ambiente de milagres. Nós cremos, Pai, que esse é um lugar de transformação. Nós cremos, Pai, que aqui é um lugar de cura, que hoje, Pai, agora mesmo estão acontecendo curas aqui nesse lugar. Curas no corpo, Pai, curas na alma, cura na mente daqueles que precisam disso, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que enquanto nós estamos aqui Te adorando, Te louvando, cada um dos nossos problemas, Pai, está sendo resolvido agora mesmo. Porque nós não buscamos as coisas dessa terra. Nós não buscamos, Pai, as coisas desse mundo, mas as coisas que são lá do alto. Nós queremos pensar naquilo que é lá do alto. Nós não vamos, Pai, Te dar qualquer culto, mas nós vamos Te dar o nosso melhor. Nós vamos Te dar, Pai, a nossa adoração verdadeira e genuína. Nós queremos, nesse momento, não ter pressa de sair, não ter pressa de sentar, não ter pressa de pensar em outras coisas. Nós só queremos estar aqui, Senhor, e Te adorar, dizer que nós Te amamos, que o Senhor é tudo para nós, que o Senhor é a razão da nossa vida. Nós Te louvamos, Pai, nós Te cultuamos nessa tarde. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor. Nós queremos ser usados, Pai, para levar alívio para o cansado. Nós queremos ser usados, Pai, aqui nessa tarde, nesse lugar, para levar cura ao doente, para levar provisão ao necessitado. Em nome de Jesus, que nós não sejamos como aqueles que só querem receber, mas aqueles que querem Te dar a verdadeira adoração e aqueles que querem ser usados por Ti, Senhor. Nós somos agentes desse grande avivamento. Nós desejamos, nós ansiamos pelo mover do Teu Espírito poderoso. Espírito Santo, mova-se aqui nesse lugar. Você tem liberdade aqui, Senhor. Você tem liberdade através de nós e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos dizer que Te amamos, Senhor. Que o Senhor é tudo para nós. Nós queremos estar aqui animados, avivados, desejosos por ver, Senhor, as Tuas maravilhas, os Teus prodígios. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não muda. Assim como o Senhor foi no passado nas nossas vidas, o Senhor ainda é hoje e será todos os dias. O Senhor não vai mudar. O Senhor não vai mudar, Ele ainda é a provisão, Ele ainda é cura, Ele ainda é o Todo-Poderoso, digno de toda adoração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Nós Te agradecemos nessa tarde. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é lindo, o Senhor é tudo para nós. Te amamos, Jesus, Te amamos, Jesus. Aqui estão, Senhor, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Aqui estão, Pai, homens e mulheres apaixonados pela Sua igreja. Aqui estão, Pai, homens e mulheres apaixonados pela Sua obra. Obrigado, Senhor. Não seremos espectadores. Não. Há uma grande obra para nós fazermos nessa terra. Há uma grande causa pela qual vale a pena morrer, mas vale também a pena viver. E nós queremos viver pela causa. Nós queremos viver, Pai, pela Sua causa. Por aquilo que o Senhor tem para alcançar cada um dos Seus filhos, cada uma, Pai, das Suas criaturas. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é tudo para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Maravilhoso é o Teu santo nome. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. O Senhor é bom. Pode acender as luzes.
Deus. Antes de você sentar, eu queria que você tivesse um tempinho de comunhão aí com o irmão que está do seu lado, que está atrás de você. Então, cumprimenta ele, dá o graça e paz, boa tarde, libera uma palavra profética aí para o seu irmão. Dá um abraço ungido, cheio de alegria e paz, amém? Gente, obrigado, viu? Vocês podem sentar. Aleluia. Igreja é comunhão, amém, queridos? Aleluia, o Senhor é bom. Vocês estão bem? Então, boa tarde, graça e paz a todos. Você está com expectativas para aquilo que Deus vai fazer aqui nesse dia, nessa tarde, nessa noite? O culto já começou, amém? Tudo vai bem, só vai melhorar na sua vida. Eu creio em uma semana de milagres. Nós estamos em um domingo, irmão, e eu quero te lembrar que o domingo não é o último dia da semana, amém, querido? O domingo é o primeiro dia da semana, e nós temos o privilégio de, o primeiro dia da nossa semana, a gente está aqui para adorar, para cultuar o nosso Deus, que é todo-poderoso, para fazer e operar nas nossas vidas milagres, todos os dias. Você está comigo? Então fica com expectativas, porque essa semana Deus certamente vai cuidar de você, Deus certamente vai operar milagres grandiosos. Naquela área que você está esperando, querido, naquela área que você tem expectativas do mover de Deus, é lá que você vai ver o agir de Deus sobre a sua vida. Ainda esses dias você vai ver manifestações extraordinárias, miraculosas. Sabe, quando a gente chega na igreja, quando a gente começa a cultuar, a gente começa a tornar as coisas que acontecem aqui comuns, a gente começa a tornar a presença de Deus algo comum, porque afinal de contas, ela está todo o tempo ali conosco, ela está sempre ali dentro de nós, sobre nós, não é assim? Mas sabe, a gente não pode tornar isso comum, a gente tem que estar mesmo todos os dias com a expectativa da manifestação, querido, do poder de Deus, do milagre, dos milagres de Deus na nossa vida, amém? Seja nas suas finanças, Deus é poderoso para operar um milagre. Tem pessoas que talvez chegaram aqui e não sabiam como iam fazer algo, mas Deus está dizendo para você nessa tarde, enquanto você está aqui, louvando, consagrando o primeiro dia da sua semana ao Senhor, irmão, agora mesmo, coisas estão acontecendo para te favorecer, para te manifestar a bênção que já te pertence, amém? Talvez você chegou aqui com alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo, enquanto você está aqui, irmão, adorando ao Senhor, coisas estão acontecendo para você receber a cura que já te pertence. Você está aqui? Então isso aqui é um lugar de alegria, isso aqui é um lugar de festa, esse certamente não é um lugar de sono, não é um lugar de crente dormir, nós somos afogueados, nós somos avivados, nós estamos desejosos pelo Senhor. De fato, a gente tem que sair da nossa casa, irmão, com desejo. Hoje eu vou ver um milagre. Hoje eu vou ver Deus operar um milagre. Será que a gente sai de casa com essa expectativa? Sabe, irmão, Deus ele vai suprir aquilo que é a nossa expectativa. Hoje eu vou ver Deus operar um milagre na minha vida. Hoje eu vou ver coisas acontecendo na minha vida. Hoje eu vou dar o meu melhor culto ao Senhor. Amém? E eu vou ver milagres acontecendo todos os dias. Mas sabe que tem uma expectativa que a gente deve ter também sobre Deus fazer milagres extraordinários através de nós? A expectativa, irmão, hoje eu vou para a igreja e eu vou impor as minhas mãos sobre alguém que estiver enfermo lá. Alguém vai me dizer sobre uma enfermidade e eu vou ser aquele que impõe as mãos. Eu vou ser aquele que vou ver milagres. Pai, coloca os enfermos do meu caminho, que aqui estão as minhas mãos, as mãos do Senhor para curar os enfermos. Hoje eu vou dar um abraço tão ungido em algum irmão, em algum crente naquela igreja, que cura depressão, que cura ansiedade, que cura medo, que cura pavor, que cura pânico. Sabe que o teu abraço, irmãos, é ungido e é poderoso para curar? Às vezes a gente fica na expectativa de vir para a igreja e ser abraçado. Sabe, irmãos, alguém que é da fé, ele está tão animado que ele vai ser essa ferramenta do Senhor. Não vai esperar que ninguém o abrace, ele mesmo vai abraçar. Ele mesmo vai liberar uma palavra. Às vezes a gente vem para a igreja e o sentimento é desânimo, muitas vezes, por causa das pressões. E a gente fala, Senhor, fala comigo durante esse culto. Sabe, irmãos, a fé, ela nos move de tal forma, né?
para crer e confiar no Senhor, que a gente sai às vezes com um sentimento contrário, com um desânimo acontecendo, mas a gente sai falando, hoje eu vou ser como boca de Deus naquele lugar. Deus vai me usar em profecias, em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Esse é o lugar propício, irmãos, para você se mover nos dons, para você se mover naquilo que é o seu chamado. Você está aqui? Então, como eu disse, né, fica animado. Fica animado porque fé, ela tem uma ação correspondente. Não adianta nada a gente chegar em um lugar como esse, ouvir uma palavra como essa, e a gente só ouvir aquilo entrar pelo nosso ouvido, sair pelo outro lado. Na semana não acontece nada e depois a gente quer dizer que a palavra não funciona. A palavra funciona, irmãos. Deus já fez o que Ele precisava fazer, amém? Agora nós precisamos receber pela fé. Você está comigo? Então isso aqui foi só uma introdução para deixar você afogueado, com o seu coração aí aceso, vibrante, com desejo por aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Você está preparado, querido? Talvez agora mesmo o Senhor está falando com você aí. Talvez agora mesmo Deus está soprando uma imagem no seu espírito sobre coisas que vão acontecer nos seus dias, sobre pessoas que estão aqui nesse ambiente que Ele quer te usar. Eu imagino, querido, que Deus não queira usar só a pessoa que está pregando, só o ministro de louvor, só os diáconos, só quem está servindo aqui escalado. Deus quer te usar. Então não fica esperando um pastor, né, te dar uma oportunidade. Cria a sua oportunidade, né? E essa oportunidade você não cria para se enaltecer. Você cria porque tem um desejo de se manifestar, de se mover naquilo que é a obra de Deus. Aleluia. Eu acredito que tu pode só baixar um pouquinho o volume que vai dar certo. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 15. O Senhor é bom. Deus. 1 Coríntios capítulo 4, no verso 15. Você vai abrir aí comigo. E aqui diz assim, né? Aqui o apóstolo Paulo escrevendo, 1 Coríntios 4, 15, diz assim: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, com esse texto, eu queria começar parabenizando, né, todos os pastores, todos aqueles que exercem uma paternidade espiritual. Nós temos pastores auxiliares aqui na nossa igreja, excelentes. Nós temos pastores que estão aqui, como o pastor Bruno, né, e alguns outros. E glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pelo chamado pastoral, né, por essa vocação tão maravilhosa e divina. Eu queria, de fato, falar um pouco sobre isso, sobre o Senhor ser o nosso pastor, né? Aproveitar o dia do pastor, parabenizar todos os pastores, em especial o nosso pastor presidente, né? O pastor Fábio Henrique, que se encaixa perfeitamente nesse texto, particularmente na minha vida, porque, irmãos, o pastor a gente conhece nos momentos alegres da nossa vida, a gente conhece também nos momentos mais difíceis da nossa vida, e com a minha história com o pastor Fábio sempre foi assim. Ele sempre esteve lá nos momentos alegres da minha vida, ele sempre esteve lá nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu precisei dele, e pastor é isso, né? Então eu queria parabenizar também o nosso pastor presidente, em especial, né, a ele, pelo pastoreio que exerce, a paternidade espiritual que exerce tão bem sobre essa igreja, né? E isso é transparecer a paternidade do próprio Deus, né, para nós, para a congregação, para as ovelhas. Você está comigo? Então, parabéns a todos os pastores, parabéns, pastor Fábio, né, pelo trabalho, pela vida, porque pastoreio, irmão, não é um trabalho, não é uma profissão. Você está comigo? Pastoreio, pastorear é uma vocação, né? É um chamado, é algo que enche a vida daquela pessoa, ela foi criada para aquilo. Você está aqui? Pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que limpa, né? A gente tem a analogia, por exemplo, do Salmo 23, quando fala sobre um pastor de ovelhas, né? E ali a gente pode ver que o pastor, ele limpa, ele cuida, ele guia, ele alimenta, ele traz
provisão. E o interessante de a gente lembrar e saber, irmãos, é que Deus, Ele é o nosso pastor. Se um pastor natural, irmãos, ele cuida de nós tão bem, como nós somos cuidados tão bem aqui nessa igreja, imagine Deus, que é o nosso pastor. Jesus disse que Ele era o pastor das ovelhas, né? Os pastores em exercício do pastoreio na igreja, né, nessa vida, eles estão só cuidando de ovelhas que são do Senhor, e eles têm feito isso também. Mas a sua vida, irmãos, pertence a Deus. Você está comigo? Isso é motivo de segurança para nós. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de a gente entender que Deus tem cuidado das nossas vidas. Amém? Porque pode ser que na nossa vida, como a gente citou agora há pouco, se manifestem tempos difíceis. Tempos de pressão em alguma área da sua vida, ou por algum motivo que às vezes você tenta compreender porquê, mas muitas vezes não tem aquela explicação e aquilo tenta gerar uma frustração, mas tempos difíceis, queridos, eles vão sempre sobrevir sobre a igreja. A Bíblia diz, Jesus disse que no mundo nós iríamos passar por aflições, ou seja, isso é garantido. A gente não deve orar e ter expectativa de Deus, por exemplo, nos livrar de problemas. Deus não vai nos livrar, irmãos, de todos os problemas. Deus não foi comissionado para te ser um livrador de problemas, eles vão existir. Alguém que não quer ter problemas é alguém que vai viver frustrado. Porque quando você quer se livrar muito de algo e aquele algo ainda continua lá, você vai ficar frustrado. Rapaz, será que Deus não está agindo em meu favor? Será que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Então não tenha, irmão, expectativa de viver uma vida sem problemas, porque Jesus disse que você teria aflições. Agora, o maravilhoso desse texto, desse entendimento, é saber que mesmo em meio a problemas, a dificuldades, a pressões, tem alegria para você, tem paz para você, tem provisão para você, tem provisão que vem, resolve um problema, irmão, mas aparece outro, e está tudo bem com isso. Amém? Os seus olhos não devem estar nas dificuldades, nas tempestades, nas pressões, nos problemas, mas no Senhor que está comigo. E estando com o Senhor, tudo vai bem, mesmo em meio ao caos. Eu estou falando, irmão, sobre caos. Pode ser que a sua vida esteja um caos, os seus sentimentos estejam um caos, desajustados, desalinhados, né? Você, às vezes, até espiritualmente está frio. E sabe, irmão, você não deve atentar para isso. Ou olhar, rapaz, eu estou frio, e aí fica repetindo aquilo, estou cansado, estou sobrecarregado, e aí começa aquela repetição e aquela expectativa de Deus tirar esse cansaço, de Deus resolver o seu problema, e eu digo para você, isso não vai acontecer. Mesmo em meio a esse sentimento, irmão, a gente deve estar animado. Por exemplo, quando a gente chega em um lugar como esse, a gente precisa despertar a nossa alma e o nosso corpo, e isso é fé. Amém? Porque a fé te deixa animado, a fé ela te deixa para cima, a fé ela te deixa alerta, ela te deixa com expectativas, a despeito, irmão, daquilo que está acontecendo lá de fora. A gente recebe essas coisas, independente do que a gente está sentindo. Você não foi chamado para viver pelo que você sente. Você tem um pastor que cuida de você. E a confiança nessa informação, irmão, vai te livrar de todo sentimento contrário. Talvez você veio aqui com uma certa prática religiosa, né? Às vezes a gente faz isso, a gente vem para a igreja no automático, como eu falei, e aquilo parece um ritual. Mas, irmão, a gente tem que vir mesmo, às vezes sem vontade, às vezes desanimado, mas a gente se anima, a gente se afogueia, a gente se aviva sabendo que vamos receber coisas preciosas. E, de fato, né, o melhor de tudo é, vamos dar coisas preciosas ao Senhor. Quando você se achega a Ele, como a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, no verso 8, Ele se achegará a vós outros. Eu quero te dar uma informação nessa tarde. Você vem para um lugar como esse, irmãos, você está se achegando a Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é fiel, Deus não muda, Deus vai cumprir a promessa que Ele te fez. E eu não estou falando sobre uma promessa individual que algum profeta possa ter liberado para a sua vida. Se aconteceu isso, irmãos, é bênção, mas eu estou falando sobre as promessas que Ele garantiu em sua palavra.
E ele diz que essas promessas ele vai cumprir. De fato, já aconteceu, a gente só precisa receber pela fé, amém? E isso vem por meio de uma prática, de uma ação, né? De um ânimo, de uma vida atenta às informações do Senhor. Você está aqui? Glória a Deus. Então não atenta para as dificuldades que possam se manifestar na sua vida. Não atenta para aquilo que é externo. Não atenta para o seu sentimento, que pode ser contrário, né? Talvez, como eu disse, o que você percebe na sua vida é desânimo. Que tal você não atentar para isso? A gente é tentado, irmão, a quando está cansado, né? A gente ficar falando, rapaz, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. Aquela informação vai ficando massificada dentro de você. Aí o seu corpo vai entender, eita, ele está cansado. Então vamos aqui dar uma descarga de cansaço nesse corpo. Aí a pessoa vai naquele marasmo, né, naquele arrastado, naquele negócio. Irmão, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para estar avivado, ainda que o seu corpo exterior, como Paulo disse, né? Ainda que o homem exterior se corrompa. Quando ele fala aquilo ali, ele está dizendo, ainda que o meu corpo envelheça, ainda que o meu corpo esteja cansado de coisas naturais, de coisas físicas, de desgaste físico, contudo, o meu homem interior se renova de dia em dia. Então, irmão, o que tem para você no seu corpo físico, na sua mente, na sua alma, é renovo, é refrigério do alto, amém? É alegria, é paz, é prosperidade, é bênção se manifestando. Então, para com esse negócio de dizer, estou cansado, não aguento mais, estou sobrecarregado. Irmão, começa a dizer o que a palavra diz sobre você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não importa o que esteja acontecendo, o entendimento é, Ele é o pastor e Ele está cuidando de mim. Eu nunca vi uma ovelha preocupada. Eu nunca vi uma ovelha se tremendo ali com medo, sem saber se vai ter pasto, se não vai, se vai ter refrigério, se não vai. Ela sabe, irmão, o pastor vai providenciar aquilo que ela precisa, amém? Quando é uma ovelha de rebanho, ela sabe que a obrigação não é dela de fazer acontecer aquilo ali que ela precisa, mas o pastor vai providenciar. E o Salmo 23 fala exatamente sobre isso. Você pode abrir comigo aí a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 23. Salmo no capítulo 23. Esse aqui certamente, tem pessoas aqui que tem uma Bíblia aberta num estante, né, em casa, empoeirada, está lá em cima de um pedestalzinho e provavelmente ou ela está aberta em Salmo no capítulo 23 ou em Salmo no capítulo 91. É muito comum a gente ver na casa dos nossos avós ou de pessoas mais antigas, né, tinha aquele hábito de deixar ali aquela Bíblia aberta. Mas sabe, irmãos, deixar uma Bíblia aberta na sua casa não quer dizer nada. Você está aqui? Ela pode estar aberta lá e passar a vida toda lá aberta, e se ela não for meditada e praticada, aquilo não vai resultar em benefício, em resultado, não vai ter resultado nenhum na vida de ninguém. Porque é como alguém que tem um tesouro aberto ali, mas não usufrui. A Bíblia diz em João, no capítulo 8, no verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa de liberdade, irmão, você precisa de libertação. Então você não precisa de 7 semanas para a libertação, você não precisa de campanhas para a libertação, você não precisa comprar objetos ungidos para você ser liberto ou ser livre, você precisa conhecer a verdade. E a verdade certamente vai te libertar da pobreza, vai te libertar da miséria, vai te libertar da doença, vai te libertar da morte, vai te libertar, irmão, de tudo aquilo que tem tentado aprisionar os filhos de Deus. Agora é conhecereis a verdade, não é tereis a verdade. A verdade você tem uma Bíblia aí no seu celular, no seu tablet, né? Você tem a sua Bíblia de papel, não é ter. A Bíblia não foi um livro para ser tido ou para ser lido. Paulo ou Tiago fala sobre meditar nas Escrituras, né? Meditar, irmão, é você ler aquilo, considerar, pensar, remoer, regurgitar, né? Como uma vaca faz ali, às vezes com aquele capim que ela mastiga, engole, de repente aquilo volta, ela mastiga, engole e volta de novo.
Isso é meditar. Você fica todo o tempo ali com aquele versículo no seu coração. E aquilo sai a ponto de se tornar uma prática na sua vida. Sai a ponto de se tornar uma confiança na sua vida, amém? Porque não adianta nada eu ler, por exemplo, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando eu termino de ler, eu estou assustado com a falta. Amém? Porque às vezes a gente quer que Deus seja como um mágico, né? Que eu leio o Salmo 23 e diga, o Senhor, está faltando aqui algo, eu digo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu olho e de repente o negócio apareceu. Não, irmão, a fé não trabalha dessa forma. A fé, ela confia no Senhor e ela descansa. Ela tem um refrigério do alto, ela não se preocupa. Tudo que é preocupação é algo que não vem de fé. Tudo que não vem de fé é pecado. Você está aqui? Oh, aleluia. A gente está falando sobre o Senhor ser o nosso grande pastor, amém, irmão? E no Salmo 23, a Bíblia diz assim, né? No versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O interessante é porque Davi, ele era pastor de ovelhas. Quando escreve esse salmo, né? Quando fala sobre essa canção, sobre essa profecia, sobre esse cântico aqui, escrito no Salmo 23, ali é alguém que tem propriedade para falar do que está falando. Porque ele era naturalmente pastor de ovelhas. A Bíblia fala sobre Davi estar cuidando dos rebanhos, das ovelhas do seu pai Jessé. Então ele gastava tempo com aquilo, ele sabia fazer aquilo, ele era um profissional em pastorear ovelhas naturais. Então ele sabia do que uma ovelha precisava, ele sabia o que fazer para resolver a necessidade, suprir a necessidade natural de uma ovelha, ele sabia como se portar para defender uma ovelha. Então Davi, irmão, ele estava falando ali do que ele tinha propriedade, amém? Quando ele diz o Senhor, ele está falando sobre Yahvé. Nessa palavra aqui, Senhor, não é Elohim, não é a Trindade. Ele está falando sobre o Deus Pai. Ele está se referindo ao Deus, nosso Pai, Pai de Jesus Cristo, que também é Deus, amém? Então ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, um pastor natural agora se coloca no lugar da ovelha. Ele agora está fazendo uma analogia, né? Ele diz, eu sou um pastor da ovelha, mas eu como pastor também sou ovelha do meu pastor, que é o Senhor. E aí ele diz, o Senhor é o meu pastor. É uma afirmação. Agora, essa afirmação, ela tem uma consequência. Qual é a consequência de afirmar que o Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Isso fala, irmão, sobre suprimento. Isso fala sobre provisão, isso fala sobre Deus não ter a ver com a falta. Isso fala sobre Deus não se alegrar quando nos falta ou quando te falta alguma coisa. Deus não se alegra na fome, Deus não se alegra na escassez, Deus não se alegra, Deus não está envolvido com a pequenez. Amém? Quando a Bíblia fala, quando Davi diz, nada me faltará. Em outras palavras, a gente pode entender, assim como eu, Davi, pastor de ovelhas, não deixo que nada falte para as minhas ovelhas. Aqui tem água, aqui tem pasto, aqui tem grama, aqui tem o guento que elas precisam, aqui tem o óleo que elas precisam para não adoecer. O Senhor, que é o meu pastor, não vai deixar que nada me falte. Tem uma outra versão, irmão, que diz, e eu gosto muito dessa, né, porque ele diz, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Sabe, muitas vezes a gente coloca os olhos naquilo que a gente não tem. E quando a gente coloca muitos olhos naquilo que a gente não tem, logo vai vir ingratidão no nosso coração. E esse entendimento, né, dessa outra versão, onde diz o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, é você ter o sentido, irmão, de que nele, no Senhor, você é completo. Ou seja, não tem ainda aquilo que eu preciso manifesto, mas não está me fazendo falta. Não está aqui, mas não está me causando tristeza, não está me causando dor. Eu não tenho falta disso, eu não sinto falta disso. Quem não tem falta de algo, irmão, não vai se lamentar. Meu Deus do céu, eu não tenho uma roupa nova para passar o ano novo, eu não tenho uma roupa nova para ir no culto da virada, eu não tenho dinheiro para almoçar todos os dias no Coco Bambu, o meu carro novo ainda não chegou, eu só tenho esse carro velho. Começa a colocar os olhos naquilo que não tem. Está errado, irmão. A gente tem que começar a crer para aquilo que é melhor chegar, porque esse é o desejo de Deus, mas a gente precisa aprender a ser grato por aquilo que já chegou nas suas mãos.
Principalmente quando se trata de coisas materiais. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor carro para você. Deus tem a melhor casa para você. Deus tem o melhor salário para você. Os melhores cargos para você. Mas isso tudo é consequência. Consequência de se relacionar, de adorar ao Deus que dá, ao Deus que é supridor, e não adorar a bênção. Você está comigo? Você pode receber, irmãos, tudo que é seu pela fé. Mas, enquanto você não recebe, enquanto não se manifestou ainda, então seja grato por aquilo que você já tem. Pai, obrigado pela minha casa, obrigado por esse carrinho que o Senhor colocou na minha vida, que é tão maravilhoso, me leva para todo lugar. Ele é uma ferramenta de bênçãos do Senhor, porque eu tenho abençoado tantos irmãos com caronas, com bênçãos. Sabe, irmão, a gratidão, ela te coloca num lugar de alegria, ela te coloca num lugar de paz, porque você se torna cada vez mais consciente de que a bênção de Deus já está se manifestando na sua vida. Quando a gente pensa em coisas materiais, nós vamos ser tendenciosos a ser levados a olhar para o que a gente não tem. Mas você quer ver um lugar onde as coisas materiais perdem o sentido? É só você ir numa UTI de um hospital. É só você visitar alguém que acabou de perder um parente querido, um ente querido, e dizer para ela, você daria tudo para essa pessoa estar com você de novo? Certamente a resposta seria sim, querido. Então é um lugar onde as coisas materiais perdem todo o seu valor, perdem todo o seu sentido. Eu imagino que era um pouco disso que Jesus falava lá em Lucas 12, num dos sermões do monte, quando ele diz, olha, o que é a roupa? O que são as vestes? Mais vale a sua vida do que as vestes. Né? Quando ele fala sobre roupas, logo ele diz assim, olha essas flores, né? Olha os lírios do campo. Jesus ali poetizando, né? Olhai os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como um deles. Em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, Salomão, o homem mais rico do mundo, não se vestiu como um deles. Aí ele diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã será lançada no fogo, quanto mais a vós. E aí ele diz, mais vale a vida do que as vestes. Depois ele diz, olha os pássaros, eles nem plantam, eles também não colhem, mas Deus os alimenta. Ou seja, a gente não vê pássaro preocupado. A gente não vê o passarinho agoniado no ninho, sem saber se ele vai comer, se ele vai ter. Não, irmão, ele sabe que já foi providenciado para ele. E Jesus faz uma analogia com isso. Ele diz, mais vale o corpo do que as vestes, mais vale a vida do que o alimento. Ou seja, Jesus queria tirar os olhos de um povo que estava vidrado no que não tinha, para começar a dar valor àquilo que Deus já tinha feito chegado. Mas ele não nega que as coisas boas iriam chegar. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ele não diz que serão privadas, ele diz que serão acrescentadas. Então, os bons carros, as boas roupas, isso manifesta a glória de Deus, irmãos, para as pessoas. Deus não vai ser glorificado na falta, Deus não vai ser glorificado na miséria, amém? Deus vai ser glorificado mesmo em você tendo ampla suficiência, provisões abundantes nas suas finanças, nos seus bens, você bem vestido, você se alimentando bem, você morando em uma boa casa, você dirigindo bons carros, a sua família bem estruturada, isso é o que Deus tem para a sua vida. Só que Jesus diz, não se preocupa com isso, porque isso é um resultado. Isso é o que vai ser acrescentado. A sua ocupação, não digo preocupação, mas a sua ocupação é ser grato ao Senhor, é buscar as coisas do reino de Deus. Isso fala sobre o seu chamado, fala sobre o seu ministério, fala sobre o seu congregar, fala sobre o seu meditar na palavra, fala sobre orar, buscando em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, e todas essas outras vão ser acrescentadas. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Ele não vai deixar que nada falte, mas às vezes ainda não se manifestou no tempo em que a gente quer, muitas vezes porque a nossa fé não amadureceu e cresceu ainda na medida que ela precisa estar. E aí, enquanto aquilo não se manifestou, irmão, a gente não vai se preocupar. A gente não vai se entristecer, a gente não vai ter falta daquelas coisas. A gente não vai olhar a vida fake das pessoas no Instagram e dizer, eu queria ser assim. Amém? Porque se a gente começa a olhar a vida das pessoas no Instagram, irmão, no Instagram todo mundo é bonito, arrumado, cheiroso, rico. No Instagram sempre é maravilhoso, né?
Mas a gente olha para a nossa própria vida e pode render graças ao Senhor. Levantar as mãos todos os dias e, Pai, obrigado porque eu dormi uma noite de sono tranquila, em paz. Pai, obrigado porque eu acordei. Pai, obrigado porque eu tenho uma cama onde dormir. Pai, obrigado porque eu tenho uma casa. Pai, obrigado porque eu posso respirar. Eu tenho força para me levantar e trabalhar. E com o meu trabalho, o Senhor me abençoa para eu adquirir riquezas. Essa gratidão, irmãos, é o produto de alguém que não sente falta de nada. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é você ter uma vida cheia de paz e alegria, onde nada te falta. Por quê? Porque o Senhor é quem me completa. Ainda que eu não tivesse nada, eu gosto daquilo que Abacuque escreve. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Não é que não vai ter, irmão. Ele não diz, quando não tiver. Ele diz, ainda que não tenha, mas de fato tinha. Amém? Agora, o entendimento do profeta é, ainda que essas coisas não estejam manifestas, ainda que isso não exista, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Então a sua alegria, irmão, não depende do que você pode comprar, do que o seu dinheiro pode adquirir, não depende de bens, não depende de o sentimento estar alinhado, não, é você que pela fé alinha o seu sentimento, crendo que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Amém? Deus, irmãos, é El Shaddai. Essa palavra, o Senhor, é a mesma palavra, né, se referindo ao Pai Criador, aquele que fala e as coisas existem do que não existia antes. E a confiança nisso, nesse poder de Deus, é o que nos faz repousar. O nosso trabalho é para desejar esse relacionamento. Você está comigo? Foi por isso que Jesus Cristo morreu, foi por isso que o preço foi pago, o sangue foi derramado, para que a gente tivesse esse relacionamento. E ele saberia, né, que um relacionamento pleno com o Senhor te livra de ansiedade, te livra de medo, te livra de preocupação. Tudo vai bem, irmão, o Senhor é seu pastor. Amém? Você pode dizer isso, o Senhor é meu pastor? Aleluia, nada vai te faltar. Pode ter certeza disso, irmão, pode confiar nessa palavra. Você pode confessar isso todos os dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu não terei falta de nada, né? Ele diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, está lá no versículo 2 de Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, né? Em outras traduções ele diz, ele me faz deitar. Quem deita, irmão, é porque quer descansar. E não é que a pessoa ou a ovelha se deita, aqui diz que o pastor é que conduz ela para o descanso, é que faz ela deitar. Então tem descanso para você está comigo? Quando se tem confiança que nada vai faltar, o produto disso, irmãos, o resultado disso é descanso. Sabe, existem tantas almas atribuladas nos dias de hoje. Existem tantas pessoas, né, atribuladas com as pressões, com as questões da vida. Irmão, eu nunca vi preocupação resolver problema de ninguém. Eu nunca vi agonia resolver nada. Mas eu já vi a fé resolver muitas coisas. Eu já vi a confiança em Deus resolver muitas coisas. Então, se você tem um problema, irmão, deixa ele morrer para lá. Confia em Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, que o Senhor, que é o teu pastor, está providenciando a resolução disso. Você está comigo? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Para uma ovelha natural, e lembra que Davi aqui estava fazendo uma analogia. Ele sabia que a ovelha precisava de quê? Pasto. Pasto para uma ovelha é o quê? Suprimento. Pasto para uma ovelha é necessidade. Fala sobre as nossas necessidades serem supridas. Lá em Filipenses 4,19, irmão Paulo diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, de uma forma gloriosa, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, não vai ficar nenhuma de fora. Se você tem uma necessidade, querido, se você criou uma necessidade, essa necessidade certamente estará suprida à medida que a sua fé possa alcançar isso e trazer isso à realidade. Então tem necessidade suprida, tem provisões abundantes. O irmão Reagan diz sobre aquele texto onde a Bíblia fala de Jesus ter se feito pobre para que nós fôssemos feitos ricos. O irmão Reagan fala que aquela palavra rico significa literalmente, né, suprimento completo e provisões abundantes. Está lá no livro Redimido, da miséria, da morte, da enfermidade.
Quando fala sobre suprimento completo, irmão, está dizendo sobre algo que vai te alcançar em todas as esferas. E quando fala sobre provisões abundantes, é que nunca para. É que nunca acaba, é que está sempre em abundância, está sempre sobrando, está sempre transbordando. Então, cada uma das suas necessidades, irmãos, vai ser suprida. Deus sabe que você precisa dessas coisas, que você precisa. Deus sabe que você precisa se alimentar, Deus sabe que você precisa ir bem no seu corpo físico, Deus sabe que você precisa pagar o seu aluguel, Deus sabe que você precisa pagar o que você precisa, Deus sabe que você precisa de tempo para dar atenção para os seus filhos, para a sua família. Deus sabe todas essas coisas. Se é necessidade, vai ser suprida. Agora confia no Senhor. Amém? Pastos verdejantes, irmãos, é suprimento completo. Ele diz que você não só vai ter o pasto verdejante, mas Deus é que vai te levar para lá. Ele me faz repousar. E não é só ter o pasto completo e Deus te levando, mas nesse lugar vai ter descanso. Sabe, esse lugar já existe. Esse pasto, você já está lá, Ele já te colocou nesses pastos verdejantes, nesse lugar de suprimento completo, amém? E lá você pode descansar, você pode repousar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Então, no mesmo verso, ele coloca duas necessidades básicas de uma ovelha, comida e água. Tudo vai ser suprido, irmão, vai ter descanso para você. Tem águas de refrigério. Sabe, tem pessoas que chegaram aqui nessa tarde, talvez chegaram aqui com as suas mentes afogueadas, né, pelos pensamentos, pelas pressões. Sabe, nessa tarde Deus quer te conduzir às águas de descanso. Deus quer te mostrar, quer que você experimente sobre uma confiança que te traz um refrigério e te leva para junto das águas, onde você pode descansar. Se imagina, eu acho que o meditar é isso, né? A gente fechar os olhos muitas vezes e nos transportar para dentro do texto. Quando a gente entra no Salmo 23, a gente está nesse lugar onde Deus me faz deitar nesses pastos, me leva para junto das águas e ali Ele está, irmão. Se Ele me leva, Ele está comigo. E que coisa maravilhosa é ter o Senhor, Criador, né, de todas as coisas, nosso Pai, nosso Pastor, conosco em todo o tempo. No verso 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Então tem refrigério, né? Como eu disse, se Ele te guia, é porque Ele certamente está contigo. E sabe, irmão, quando se fala sobre as coisas dessa vida, sobre a sua necessidade, sobre aquilo que você precisa, quando diz assim, Ele te guia, quer dizer que não vai ser na sua força. Quer dizer que não vai ser na sua inteligência, não vai ser na sua sabedoria, não é você que vai se conduzir para esse lugar, amém? Mas é o pastor, né? Deus, o Senhor, que vai te guiar. Ele vai te levando, Ele vai te mostrar o caminho. Isso é segurança para você. Isso é saber que não depende do que eu faço. Eu só preciso confiar, me lançar no Senhor e confiar e acreditar, porque Ele está me guiando por caminhos de justiça, né, pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí no 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, ou na sombra e da morte, ou de trevas e morte, em algumas versões, diz, não temerei o mal, porque o Senhor está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha só o que Davi fala aqui, irmão, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Lembra, tem gente que está pedindo, Senhor, me livra do vale da sombra e da morte, me livra das dificuldades, me livra dos problemas. Muitas vezes a nossa oração é essa esmola, né? A gente quer que Deus nos dê uma esmola, nos livrando dos problemas, nos livrando das dificuldades. Deus, resolve isso aqui para mim que amanhã eu me viro. Não é assim que Deus faz as coisas acontecerem, amém, querido? É interessante, é maravilhoso quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Pode ser, irmão, que o seu problema seja pequeno, pode ser que seja médio, mas pode ser que seja um vale de trevas. Pode ser que seja algo que na sua mentalidade, no seu entendimento, não tem mais jeito. Pode ser literalmente um vale de trevas e morte. Quando fala sobre o vale, já está falando sobre um lugar baixo, né? Sobre um lugar profundo, sobre algo ruim. E aí ele ainda acrescenta trevas, ou sombra, e morte. Pode ser que o cenário seja o mais caótico possível.
trevas, morte, falta, isso naturalmente. Mas ele diz, irmãos, que ainda que você ande, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Quando ele diz não temerei, irmãos, é alguém que está em fé. Amém? Porque o medo, ele é um espírito e ele é o espírito contrário ao espírito da fé. O espírito da fé é você acreditar que as coisas estão melhorando, que a vida do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. Rapaz, está bom hoje, mas amanhã tem espaço para melhorar. Hoje foi uma bênção, mas amanhã essa bênção se multiplica. É um crescimento exponencial. Isso é o que significa. A vida do justo é como a luz da aurora e ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É de fé em fé, de glória em glória. Então, irmão, vai sendo acrescentado coisas à sua vida. Glória de Deus sendo acrescida, aumentando na sua vida. Amém? Isso é o espírito da fé. É crer que tudo vai bem. Mas o medo é o contrário. O medo é fé ao contrário, ele acredita que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. E o diabo, ele é especialista em te dar essa imagem. Às vezes tem uma conta que está atrasada e aí você fecha o olho, já se vê você sendo despejado, seu nome indo parar no SPC, no Serasa, a sua empresa fechando as portas. Essa é a imagem que o diabo te dá. Mas a imagem da fé é outra. O cenário pode ser treva, sombra, morte, mas eu acredito no Senhor porque Ele está comigo. Então eu não vou ter medo, eu vou ter fé. Ainda que eu ande num vale de sombra e morte, eu não temerei o mal. Não na minha força, mas porque o Senhor está comigo. Irmãos, é uma consciência tão forte de que o Senhor está contigo. Sabe, se a gente pudesse entender isso todos os dias, se a gente pudesse sair do lugar onde a nossa mente religiosa fica travada em achar que Deus está enclausurado na igreja, em que Deus ele só serve para resolver um problema aqui, ou só serve para usar o pastor para trazer uma mensagem no domingo, e eu vou lá, me alimento um pouquinho e passo a semana distante. Irmãos, a gente precisa quebrar essa mentalidade religiosa e ter a noção do tamanho do Deus a quem você serve, do tamanho do Deus que está contigo, ter a noção de que Ele está tão perto de você, que Ele é mais real do que o chão que você pisa, do que o ar que você respira, de que um dia o Filho de Deus, né, que é o nosso Senhor, morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou, hoje está assentado à destra de Deus e nós estamos nele. Essa consciência, irmãos, é o que move um crente para fazer coisas extraordinárias. E sair do comodismo, sair do sentar no velho e querido banco de uma igreja. Se o pregador for muito bom, eu levanto a minha mão e dou amém. Mas se o vale de sombra e morte se manifestar na segunda-feira, eu choro. Aí eu faço o que? Eu ligo para o pastor. Eu digo, pastor, feliz dia do pastor, o senhor pode orar por mim? Irmãos, você tem que agradecer a Deus por estar em uma igreja onde você é ensinado que você não depende de homens. Você tem livre acesso a Deus. Hebreus disse, cheguei com confiança, né, com ousadia, junto ao trono da graça, porque lá você vai encontrar graça e achar misericórdia para a sua vida. Confiança, ousadia. Amém? Eu digo para você, irmão, se para mim fosse para viver uma vida cristã meia boca, se não fosse para eu ver Deus se manifestando na minha vida, eu não tinha ficado na igreja, não. Porque eu estou falando pelo meu CPF, eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz. E quando eu comecei, né, quando eu nasci de novo, a minha vida foi transformada, irmão, não deu outra. Eu fui mais intenso ainda. Eu disse, rapaz, se esse Deus se manifesta na vida do pastor, né, se Deus aparecia para o irmão Rega, então eu vou começar a praticar essas coisas, porque um dia eu vou experimentar isso. E eu digo para você, funciona. Todos os dias as coisas de Deus se renovam na minha vida. E vai ser assim com você também. Sabe, irmãos, a gente que prega a palavra passa por pressões como todo mundo. Às vezes até piores. Porque o pastor, por exemplo, o pastor Fábio, não tem que lidar só com os problemas dele. Tem que lidar com os seus, tem que lidar com os meus, tem que lidar com os problemas de outras congregações, tem os problemas. Você está comigo? Mas é um crente que entendeu que Deus está com ele. Não é só uma história. Irmão, o evangelho não é uma história.
Amém? Se você quer sair daqui aprendendo alguma coisa, aprenda isso. O Evangelho não é um conto, não é uma fábula, não é um livrinho de criança. Meu Deus, que Deus bonito é esse? Ele é o meu Senhor, o meu pastor. O Salmo 23, irmão, não é um negocinho para você ler e achar bonito. Decorar, botar lá um imã na sua geladeira ou um adesivo no vidro do seu carro. Isso aqui, irmãos, é possível você viver. Como eu disse, talvez você esteja aqui nessa tarde e você esteja passando por vale de sombra e morte. Mas experimenta passar por isso com confiança, né? Não tendo medo, mas sabendo que o Senhor está contigo. E aí ele fala sobre o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando fala sobre o bordão, irmãos, era uma arma que o pastor carregava, não para bater na ovelha, mas para bater em algum inimigo que tentasse se achegar. Aquela vara, aquele bordão, para os inimigos era uma arma, mas para a ovelha era um guia. Porque às vezes a ovelha queria sair por aqui, e aí o pastor pegava o cajado e dizia, ei, não é por aí não. Às vezes precisava dar uma lapadinha ali na cabeça, não é por aqui não, vem para cá. Talvez o seu pastor vá precisar te dar uma lapadinha na cabeça de vez em quando, mas é para você ser guiado pelas veredas da justiça. Mas a arma, irmãos, era para o inimigo. Quando Davi fala isso, ele sabe. Assim como vem um lobo, um urso, um leão para arrebatar a minha ovelha e eu tenho o bordão na minha mão, e se precisar eu mato aquele inimigo, assim é o Senhor comigo. Ele também tem uma arma na mão dele para me defender. Isso fala sobre proteção, querido. Isso fala sobre segurança. Isso fala sobre você não ter medo, né? Não andar com medo de ser assaltado, não andar apavorado com as notícias que a TV te mostra, que a internet te mostra. Confia no Senhor. A Bíblia diz que se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Então você pode ter uma infinidade de câmeras na sua casa, segurança armada, cerca elétrica, concertina, interfone, câmera, viatura da polícia na sua porta. Se o Senhor não te guardar, tudo isso é em vão. Mas o Senhor te guarda. Ele tem um bordão na sua mão para te guardar do perigo. Você pode crer nisso? E ele tem um cajado para te guiar. E Davi diz, né, que esse bordão e esse cajado era o que consolavam ele. Ele diz, teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí a gente chega no verso 5, quando ele diz assim, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu gosto, irmão, quando ele fala sobre isso. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Mesa é um lugar de comunhão. Amém? A gente pensa, né? A gente quer e ora muitas vezes para Deus nos livrar dos nossos inimigos. Mas Davi disse que tinha uma mesa, onde ele ia sentar com os inimigos. Como se ele estivesse ali diante, né? Em um lugar de autoridade, e os inimigos estivessem ali ao seu redor. E o interessante é que ele diz que foi o Senhor que preparou essa mesa. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, a presença dos inimigos não foi retirada, mas há uma mesa posta, irmãos. Mesmo na presença dos inimigos. Essa mesa, né? A palavra que foi usada aqui, ela dá a ideia de um banquete. Pensa aí em uma mesa farta. Aquela que você só vê em filmes de reis. É exatamente daquela forma. Tem um banquete preparado. E não é para você cear com o seu inimigo, não. Mas eles vão estar lá ao redor dessa mesa. Ali fala sobre uma provisão de Deus em um lugar de autoridade. E aí é como se Deus estivesse agora com você diante dos seus inimigos. Ele te senta nessa mesa, os seus inimigos, Deus nem se dá o trabalho de mandar que eles saiam. Eles estão lá e agora ele vai te ungir a cabeça. O óleo para uma ovelha fala sobre proteção, né? Fala sobre algo que vai proteger a ovelha de coisas externas, de males que possam tentar se achegar ali a ela, porque o óleo impedia que insetos, por exemplo, chegassem e se enfincassem ali na lã da ovelha, né? E é como se Deus pegasse você, querido, te sentasse na presença dos seus inimigos, derramasse um óleo na sua cabeça e dissesse para todos eles que estão te olhando. Você pode pensar, qual é o seu inimigo hoje? Pressão, falta, doença, sei lá. Eles estão lá, nessa mesa, e o Senhor está com você. Ele está ungindo a sua cabeça. Em outras palavras, ele está dizendo para os seus inimigos, esse aqui é o meu filho, você não toca nele, você não pode tocar na vida dele, porque eu estou ungindo, eu estou guardando, eu estou protegendo.
Você está aqui, irmão? E para a ovelha só resta confiar, só resta repousar, descansar. E ele termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele fala sobre a bondade de Deus que nos alcança. Deus é bom, irmão. Ele não tem nada de mal nele mesmo para alcançar a sua vida. Ele não usa as armas do diabo para te ensinar. Então, se algo de ruim está acontecendo na sua vida, eu digo para você, não é Deus. Provavelmente é você mesmo que causou aquele mal. E se não foi você, pode ser que o diabo tenha uma pequena parcela de culpa. Mas na maioria das vezes, nós mesmos nos colocamos no lugar de desfrutar, né, de uma certa forma desse mal. Você está aqui, mas a Bíblia diz que Deus tem bondade para sanar tudo isso que tem causado problema. E fala também que Ele tem misericórdia. Misericórdia, irmãos, é porque Deus sabia que a gente poderia falhar durante a carreira, durante a caminhada. Que a gente poderia enfraquecer, que a gente poderia sucumbir aos sentimentos contrários. E é por isso que tem misericórdia, para te alcançar, para me alcançar. Misericórdia é o que te levanta quando você cai. Tem uma graça para não cair, mas também tem misericórdia, caso alguém caia. Ele diz, bondade e misericórdia me seguirão. Não sou eu que corro atrás dessas coisas. Elas me seguirão todos os dias da minha vida. E aí ele fala sobre um resultado maravilhoso desse entendimento completo. Ele termina o salmo dizendo, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, o resultado de eu ser grato por tudo que Deus tem feito na minha vida é habitar na casa do Senhor para todo sempre. Você está comigo? Para a gente encerrar, eu queria que você abrisse comigo lá em Provérbios, capítulo 3, no verso 5. Provérbios capítulo 3, verso 5. Ele reforça, né, a mesma ideia de confiança no Senhor. Sabe, irmão, confiança tem tudo a ver com fé. Não tem como a gente dizer que é da fé, que é um cristão da palavra da fé, que é um crente da palavra da fé, se na nossa vida não tem confiança. Porque se a gente se preocupa com um problema que há de ser resolvido, então a gente não está confiando no Senhor. A gente está confiando para, de alguma forma, eu fazer um jeitinho de resolver o meu próprio problema. Mas quem confia, irmão, certamente descansa. E Deus está te chamando nessa tarde para você confiar no Senhor. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Sabe, um dia eu já andei perdido nos meus pensamentos. Eu já andei mal. Eu já andei, né, logo quando eu me converti, eu acredito que alguns já tenham escutado esse testemunho. Eu andei, irmãos, maus bocados. Eu andei dias ruins. Eu andei dias de trevas. Dias de vale de sombra e literalmente de morte. E um dos versículos que me acalentou durante aqueles dias foi exatamente esse. Porque quando eu tinha uma impressão de morte muito forte sobre a minha vida, quando o diabo vinha me pressionar, irmão, eu corria para isso aqui. E se eu digo para você que funciona, é porque certamente funciona. Amém? Aquela pressão vinha para querer me destruir. E aí eu olhava para o Provérbios capítulo 3, verso 5 e dizia, confia no Senhor, de todo o teu coração. E quando ele fala, não te estribes no teu próprio entendimento, é porque as pessoas vão querer, irmão, se apoiar naquilo que elas sabem. Eu queria me apoiar no que eu sabia, no que eu entendia naturalmente. Eu queria me apoiar em diagnósticos médicos que eu tinha. Mas quando eu descobri essas verdades, eu disse, rapaz, eu vou desistir de querer me apoiar, de querer me estribar no meu próprio entendimento. Eu vou confiar no Senhor. Se Ele diz que tem vida para mim, então eu vou viver paz, alegria, saúde. No 6 ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Novamente ele aponta para tirar o peso da nossa própria vida, né?
Ele diz, não te estribas no teu próprio entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos. Sabe aquela pessoa que você dá uma palavra de ânimo, dá uma palavra de fé, passa 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora falando, você vai viver, não vai morrer, não sei o quê. A pessoa aparenta estar recebendo, no final ela diz, mas destruiu tudo. Destruiu tudo que foi feito, tudo que foi falado. Quando diz mais, esse mais no grego, no hebraico, quer dizer, eu não confio no Senhor, eu estou me apoiando no meu próprio entendimento, eu estou me apoiando no que eu sinto, eu estou me apoiando no problema, eu estou me apoiando no diagnóstico médico. Então a gente precisa erradicar esse mais da nossa vida. A gente precisa erradicar o si da nossa vida. Não é si, irmão, é certeza. Fé é certeza das coisas que se esperam. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas, e não seja sábio aos teus próprios olhos. O que eu precisava naquela época era não ser sábio aos meus próprios olhos. Na minha sabedoria, talvez eu iria calcular como as coisas iriam ser, e o resultado não ia ser muito bom para mim, não. Mas eu desisti de entender aquilo. Eu desisti, rapaz, eu não quero saber, não. Eu olhei para isso aqui, eu vou confiar no Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, e essa confiança já me levou, já me guiou à vitória. E aí diz, teme ao Senhor, e aí agora sim, tem a única parte que cabe a nós. Ele diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, temer ao Senhor fala sobre um relacionamento, mas se apartar do mal, irmão, fala sobre a gente entender o que está errado na nossa vida. Fala sobre a gente buscar algo que esteja sendo praticado por nós e que esteja desagradando a Deus. E quando a gente encontra isso, a gente se aparta. Aí ele diz, aparta-te do mal. Eu vivia coisas, né? Como eu disse, isso aqui foi bem na transição, quando eu recebi Jesus, e eu passei por um problema terrível. E a minha vida era o mal, irmão. Não era que eu praticava o mal, era o próprio mal em pessoa. E aí, quando eu olhei para isso, ele disse, aparta-te do mal. Aí eu comecei a entender, rapaz, eu preciso me livrar de tudo isso que é o mal na minha vida. Às vezes a gente já é crente, né? Há muito tempo, mas ainda tem um resquício de prática do mal que a gente precisa tirar. Ele diz, aparta-te do mal. Será isso, saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, né? O versículo que a gente tanto ama falar quando fala sobre oferta. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele termina essa parte falando sobre isso. Mas eu gosto como ele começa, e eu quero te incentivar a isso, eu queria que você ficasse de pé. O diabo ele vai tentar lançar distrações sobre a sua vida, para te tirar do caminho dessas verdades, né? Te tirar das veredas de justiça. Mas o seu trabalho, irmão, a sua tarefa, a sua missão é confiar no Senhor, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Talvez esse seja o tempo de você não só saber o Salmo 23, mas você viver aquilo que esse Salmo diz. Sabe, irmãos, eu particularmente tenho o Salmo 23 decorado na minha mente. E em momentos de pressão é muito fácil que eu tire isso do meu bom depósito, e isso saia pela minha boca como uma confissão, e logo isso traz paz para a minha alma. Quando eu me vejo em meio a uma tribulação, seja ela da menor a maior, logo eu vou começar a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar, né? Ele me guia, Ele me leva para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, me faz deitar em pastos verdejantes. Amém? Então, quando a gente pega essas verdades e tira ela do bom depósito, como uma confissão para ser vivida, não tem outro resultado, irmãos. Paz, alegria, refrigério, provisão, guardando a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento. Você está aqui? Então confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E tudo vai ser bom, tudo vai ir bem na sua vida. Você pode fechar seus olhos? Glória a Deus. Pai, obrigado por sua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor. E nós nos alegramos por isso. Nós vamos confiar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, nós celebramos o seu pastoreio sobre as nossas vidas. E eu declaro, Pai, cada um dos meus irmãos desfrutando de uma semana poderosa, abençoada.
cheia de boas notícias, cheias de milagres acontecendo, porque eles resolveram confiar no Senhor, porque eles resolveram se conectar com as verdades da palavra que libertam. Nós cremos nisso, Pai, nós declaramos isso, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Continua de olhos fechados. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso não é mudar de igreja, querido, isso não é mudar de religião, isso é abraçar um Deus verdadeiro, isso é ter uma vida verdadeira com Deus. E eu queria saber se tem alguém aqui nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e você quer fazer isso, você quer tomar essa decisão. Como eu disse, isso não é mudar de religião, amém? Mas é ter Deus agora como seu Pai. Tem alguém que quer receber Jesus como seu Senhor? É através de uma oração simples que a gente faz isso. E você tem a sua eternidade mudada. Você tem a sua vida transformada. Se tem alguém, faz um sinal com a sua mão. Se tem algum corajoso, alguma corajosa nessa tarde que quer receber Jesus, faz um sinal aí com a sua mão. Todos salvos. Ou talvez você já nasceu de novo, você já tem uma aliança com o Senhor, mas durante a sua carreira você esfriou. Você ficou desanimado. Deus está te dando a oportunidade de se reconciliar nessa tarde. Se tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor, renovar essa aliança, correr essa carreira de novo, afogueado, avivado. Se você quer se reconciliar com o Senhor, faz o sinal com a sua mão. Tem alguém? Todos salvos? Eu não vou insistir. Tem alguém que já nasceu de novo, está vivendo plenamente com o Senhor, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Isso é um revestimento de poder, é uma porta de entrada para os dons espirituais. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo nessa tarde? Faz um sinal com a sua mão. Todos cheios. Glória a Deus. Tem alguém que chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, alguma doença se manifestando no seu corpo, e nessa tarde você quer receber imposição de mãos para sair daqui curado? Tem alguém? Faz o sinal com a sua mão. Todos sarados, igreja gloriosa do Senhor. Pode vir, pastor William. Eu declaro você vivendo, irmãos, as realidades desse salmo maravilhoso na sua vida. Você vai desfrutar de coisas poderosas ainda esses dias. Em nome de Jesus, seja abençoado praticando essa palavra. Aleluia. Como é bom, irmãos, receber uma palavra como essa. Nós estamos saindo daqui completamente diferentes da maneira que nós entramos. Você concorda? Eu queria aproveitar e fazer aqui algumas indicações literárias dentro daquilo que o pastor Dantas ministrou também essa tarde para todos nós, porque o Senhor é o meu pastor, um livreto maravilhoso que vai te ensinar muitas coisas a respeito desse assunto. É o Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Passa lá ao final no nosso Verbo Shop e adquire essas literaturas que vão te ajudar. Esse livreto aqui que eu gosto muito, é um livro que nos ensina a demonstrar a alegria que já está dentro de nós nos dias de dificuldade, de pressão também. Você deve viver exatamente isso. Então você pode ir lá e adquirir, além dessas, outras literaturas, outros títulos que vão nos ensinar e nos enriquecer ao longo da nossa jornada. Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que voltaria aqui? Faz um sinalzinho com a sua mão, ou melhor, olha lá para trás que nós temos uma equipe que está acenando aí para vocês. Você pode ir agora, e você que trouxe o visitante também pode acompanhá-los. Uma salva de palmas para eles. Voltem outras vezes. Queridos, nosso culto já está encerrando, mas eu quero reforçar aqui que lá ao final você pode adquirir os passaportes, para o Bodas Retrô, que vai acontecer no dia 12/7. A produção me informou aqui que a data é exatamente essa, 12 de julho. Então, ao final, você vai lá, adquire o seu passaporte e vem fazer aqui uma grande festa com a sua família, em nome de Jesus. As inscrições para o discipulado também estão acontecendo. Inicia amanhã. Você que está aqui namorando com a nossa igreja, mas já está decidido ficar,
passa lá e faz a sua inscrição para que você possa servir, para que você possa ser de fato, oficialmente um membro da Igreja Verbo Teresina. Amém? O Life Camp também está com as suas inscrições abertas e você pode ir lá ao final e inscrever a sua criança. E eu quero também dizer que o nosso Verbo Café hoje tem um lanche especial preparado pelo CVV, departamento de crianças da nossa igreja. Você pode ir lá e abençoá-los, esse departamento que nos abençoa com intensidade, com um trabalho tão bem feito, tão excelente com as nossas crianças. Então, você pode ir lá e adquirir um lanche agora mesmo. Amém? Sejam abençoados, praticando essa palavra. Nós declaramos em nome de Jesus uma semana próspera, abençoada, cheia de boas notícias. Como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar várias vezes e boas notícias estão chegando em nome de Jesus. Uma excelente semana, queridos.